Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje, numa conversa com o cientista político e pró-reitor de graduação da Estácio Belo Horizonte, professor Marcos Paulo dos Reis Quadros. Olá, professor, obrigado por nos atender aqui na FM O Tempo. Bom dia. Professor? Tá nos ouvindo, professor? Nosso áudio não tá saindo ainda do professor. A gente vai fazer essa reconexão com a nossa equipe da live. Oi, professor, agora o senhor nos escuta? Eu escuto perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Em ótimas condições. Bem-vindo ao Café com Política. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a ti, bom dia ao Guilherme, bom dia aos nossos ouvintes. Professor, nós temos abordado ao longo dessa semana que marca a temporada de se entender o que aconteceu nas jornadas de junho de 2013. E eu começo lhe perguntando, no panorama geral, elas foram de fato um movimento tão simbólico a ponto de fazer uma mudança profunda na sociedade brasileira, considerando a relação entre as pessoas e a política e poderes constituídos entre eles, o que mudou de fato e ela teve esse poder de ser muito modificadora da realidade brasileira? Olha, Guilherme, eu diria primeiramente que se trata, sem dúvida, de um movimento, de um fenômeno singular, sui generis e muito marcante na história da política recente do Brasil. Ela foi, digamos assim, uma expressão de águas profundas que se movimentavam em um mar aparentemente calmo. Foi uma eclosão, algo como uma catarse que buscou expressar uma série de sentimentos que estavam incubados ou ocultos já há longo tempo na sociedade brasileira. O fato é que o movimento anterior dessa envergadura havia sido as diretas, e antes disso, apenas lá nos anos 60, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, antes disso, as reformas de base, e a sociedade brasileira, fim do regime militar, tinha encontrado aquilo que buscava, ou seja, a abertura, a democracia, mas talvez não no formato que ela desejava ou esperava. E 2013 emerge assistindo a uma série de movimentos e de ascensão de líderes políticos que, a rigor, não haviam sanado as demandas que a sociedade de há longo tempo tinha. Então, sim, ela foi um movimento profundo e marcante, como eu disse, mas a segunda parte da tua pergunta, me parece, tem uma resposta negativa. Todas as bandeiras que foram levantadas em 2013 estão longe de terem sido plenamente atendidas pela estrutura do Estado e pelas lideranças políticas. A verdade é que aquele movimento que começou apenas com um pleito particular e utópico, que era a tarifa zero no transporte coletivo, rapidamente transcendeu esse pequeno grupo que o formou, aliás, um grupo de um partido de extrema esquerda, de juventude, e passou a englobar demandas de toda a sociedade, ou de parte expressiva dessa mesma sociedade, incluindo a juventude, mas indo para além dela. Nascem ali ideias de antipolítica, de necessidade de reforma ampla e efetiva do Estado, de reforma ampla e expressiva no combate à corrupção em particular, e me parece que se nós fizermos uma avaliação daquilo que aconteceu desde então, enxergamos que na esteira da Lava Jato houve uma primeira esperança de que houvesse uma releitura boa ou má do Estado brasileiro e que hoje foi quase totalmente revertida. Todos aqueles apelos estão já bastante enfraquecidos, boa parte das lideranças que foram punidas naquele processo já estão livres e o Estado brasileiro continua sem aquela responsividade que era desejável, ou seja, a sociedade ainda não se enxerga plenamente representada e encontra ainda uma série de anteparos ao bem-estar social, ao desenvolvimento nacional e à segurança das pessoas
no sentido de enxergarem instituições que efetivamente a representam. Assim como a Primavera Árabe, que ocorreu no Oriente Médio em período mais ou menos análogo, hoje não encontra nenhuma de suas bandeiras atendidas, ou seja, a democracia. Nós vemos no Egito, por exemplo, embora a queda de Mubarak tenha sido um efeito imediato, temos um regime fechado, a Síria está em um processo de guerra civil terrível desde então, e as coisas por lá não mudaram. Me parece que 2013 foi uma grande esperança, mas que produziu mudanças apenas tímidas ou de curto prazo, e não estruturais, como era o que se desejava naquele momento. Professor, naquele momento, em 2013, a gente via a participação de pessoas diferentes da sociedade, né? A gente tinha a presença de lideranças políticas em alguns momentos, mas não com tanta participação assim, pelo menos de forma explícita. Mas a gente percebia a participação de muitos jovens, né? Parecia que as pessoas usavam a expressão de que o gigante acordou. Exatamente porque era um mar de jovens que tentavam reivindicar ali diversas situações. A presença desses jovens, na opinião do senhor, mudou a percepção deles no quesito política ou foi uma onda de momento e que não teve impacto de lá para cá? Eu acredito que não apenas mudou a percepção desses jovens, mas mudou a percepção de camadas expressivas e largas da sociedade brasileira. Se formos observar, a partir de 2013, enxergamos movimentos frequentes de rua, com grandes manifestações populares, de milhões de pessoas nas ruas em diferentes momentos e com pautas distintas, quase todas elas sem a liderança de um partido político ou de algum político tradicional. Porque o que se buscou ali, e o que ainda, entendo eu, se busca, ainda que dormente na sociedade, é, como eu disse, uma releitura completa, ampla do Estado brasileiro, das suas estruturas, do seu modo de funcionamento e dos aparatos institucionais que lhe acompanham. Hoje parece natural, mas antes de 2013 não era, esse volume imenso de pessoas nas ruas no 7 de setembro, no 1º de maio, em datas específicas, em organizações mais ou menos espontâneas que surgem à margem do aparato do controle político, por meio das redes sociais, por meio de grupos de WhatsApp, são organizações autônomas. Agora, um aspecto interessante é que, embora o movimento tenha nascido, como eu disse, de um grupo de esquerda específico, na verdade, um grupo muito minoritário, quem efetivamente conseguiu surfar essa onda e produzir resultados a posteriori foi o grupo mais conservador ou de direita. O antipetismo, que já havia na sociedade, cresce a partir de 2013, porque até então era o governo federal, naquele momento comandado pelo PP. Nós vimos logo em seguida o impeachment de Dilma, em 2016, a ascensão de importantes lideranças de fora da política em prefeituras de capitais e de grandes cidades, e finalmente em 2018 Jair Bolsonaro vence a presidência do Brasil. Aquelas bandeiras todas que foram defendidas por Bolsonaro em 2018 já estavam fermentando, na verdade antes de 2013, mas me parece que ali se consolidaram e ali ele conseguiu, ele não apenas, o movimento como um todo, trazer pessoas que antes estavam distantes da política para a militância, para uma conscientização política boa ou má, que não se entra em juízo de valor. Porque se não vejamos, 4 foram, me parece, as grandes bandeiras dessa direita que hoje assim chamamos. O antipetismo, né, que conseguiu congregar diversos elementos da sociedade, um apelo mais forte por uma liberalização do Estado, por reformas, por privatização e assim por diante, um discurso um pouco mais conservador do ponto de vista moral, e aí o apoio também das igrejas e etc., e finalmente uma necessidade mais forte de combate à criminalidade, de um maior rigor penal. Tudo isso se cristaliza na candidatura Bolsonaro, mas me parece vem na esteira de 2013, embora o movimento de 2013 em particular tenha sido muitíssimo mais amplo do que isso. Não havia nenhuma
nenhuma expressão assim tão restrita acerca de temas pontuais, mas sim uma releitura do Estado. O que quer dizer, então, emerge dali um ator que até então estava um pouco, digamos, tímido na política, embora já existisse, que é a direita, e essa direita ostensiva e que diz a que veio. Digamos que desde então, aquela narrativa da esquerda, aquele domínio cultural da esquerda passou a ser contestado e encontrou um oponente à sua altura, com bastante força no Congresso Nacional e, mais do que isso, na sociedade como um todo. As mobilizações de massa no Brasil, recente, desde a democratização, partiram, via de regra, da esquerda. E a partir de 2013 isso muda, e muda muito. Este me parece um efeito um pouco mais duradouro daquelas jornadas, embora, como eu disse antes, a reforma institucional plena e ampla não tenha acontecido. O senhor falou de efeitos duradouros e de relações institucionais entre poderes. Eu queria lhe perguntar sobre uma tese que é ventilada, inclusive, por integrantes da política, parlamentares com os quais a gente já conversou aqui na FM O Tempo, que dizem que a partir de 2013 houve, em função do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma percepção de fortalecimento do poder legislativo. Isso não apenas no âmbito federal, mas espraiado pelos poderes país afora, nas câmaras municipais e nas assembleias. E que isso tornou a vida do poder executivo muito mais difícil do ponto de vista de governabilidade. A ideia principal, a alegação é: nós parlamentares que estamos nas casas legislativas agora entendemos o nosso poder, sabendo que podemos empichar um prefeito, um governador, um presidente da República. O senhor concorda com essa tese vocalizada pelos parlamentares, professor? Em termos. Primeiro, gostaria de dizer que acho que essa supremacia do legislativo seria muito bem-vinda, porque é um contrapeso importante. O poder legislativo, para além de legislar, tem outro papel crucial, que é o de fiscalizar o poder executivo, a fim de que as políticas públicas sejam implantadas corretamente. Sim, houve, de fato, um maior protagonismo do Congresso Nacional naquele momento específico do impeachment e nos momentos posteriores a este mesmo impeachment, mas de modo que se emerge ali o que a gente chama de semipresidencialismo. Mas se formos observar o período mais recente, dos últimos anos, o que vemos é um legislativo muito preocupado em obter os seus próprios benefícios, ocupar postos de poder, fazer pressão no executivo nesse sentido, mas muito tímido em promover responsividade, promover as reformas que a sociedade deseja, e ainda mais recentemente, digamos que um pouco temeroso em face de outro poder, este sim, me parece que ascendeu muito mais fortemente, que é o Poder Judiciário, em particular o Supremo Tribunal Federal. Não é, talvez, que deixe de haver uma espécie de equilíbrio entre os poderes, como prevê a Constituição, mas a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ação dos seus ministros e da deliberação de temas muito sensíveis para a sociedade, inclusive quando não é exatamente provocado, vem levando a uma supremacia deste poder e a uma timidez do legislativo. O legislativo hoje, seja porque está comprometido, seja porque seus líderes não têm interesse em contrapor, está hoje à margem e está observando as ações do Supremo Tribunal Federal, que tem impactado profundamente, inclusive, na atividade de seus próprios membros. Há parlamentares que vêm passando por processo e que foram, inclusive, cassados pelo Supremo Tribunal Federal, o que é algo sui generis na história, e de modo que essa ascensão do legislativo ocorreu, mas me parece que agora já passou e nós temos a ascensão de um outro poder. Agora, professor, a gente tem uma ascensão de um outro poder, de um novo poder, mas o senhor vê alguma possibilidade de protestos parecidos com aquele de 2013, com aquele movimento de 2013, numa extensão tão grande como foi? Olha, todos os movimentos de massa, como os de 2013, não costumam se anunciar. Eles são o que são justamente por conta do elemento surpresa
e porque os analistas e os próprios atores políticos não os conseguem prever. São movimentos espontâneos que surgem de demandas reprimidas que existem no seio da sociedade. Agora, como eu mencionei anteriormente, o que me parece claro é que, a partir de 2013, o povo se acostumou a ir às ruas. As grandes manifestações, as mobilizações e a facilidade de contatos por meio de redes sociais, e notadamente do WhatsApp, facilitaram muitíssimo esse tipo de projeto, de modo que esperar que haja um silêncio da sociedade civil, como nós vimos até 2013, seria vão, seria ilusório. Essa sociedade voltará às ruas, cedo ou tarde, havendo ou não um grande impacto político, uma grande força que a mobilize. Ela se mobilizará autonomamente à medida que as suas bandeiras não estejam sendo atendidas. Contudo, a despeito disso, me parece que um movimento com aquele caráter específico, ou seja, apartidário, que não carregava uma ideologia propriamente dita, mas sim desejos amplos e genéricos, está um pouco mais longe de acontecer, porque houve, a verdade, uma captura dessa sociedade civil, mobilizando-a para interesses específicos, sobretudo no jogo que ficou conhecido como polarização. Então, hoje as mobilizações se dão a partir da defesa de interesse de um lado ou de outro, mas sem aquele consenso, sem aquela ideia de união nacional que 2013, pelo menos, projetou. Os movimentos surgirão, acontecerão, mas talvez não mais naquele caráter no curto e médio prazo. Professor, em resumo, já que estamos chegando aqui, caminhando para o final da nossa entrevista, nós saímos, e eu não sei se essa avaliação é possível de ser feita, saímos melhores ou piores das jornadas de 2013? Me parece que sempre que há esse tipo de pujança da sociedade, de protagonismo da sociedade, a gente ganha, a sociedade brasileira ganha. Porque a democracia é isso, é abertura, é capacidade de participação, é enfrentamento de ideias e busca de consensos. Uma sociedade calada, quieta, adormecida ou pior, ajoelhada, não é algo saudável e não é algo sequer aceitável em qualquer regime democrático. Nesse sentido, o legado de 2013 é muito bem-vindo e eu espero que ele seja sempre perene no sentido de que as pessoas possam sair às ruas e dizer o que pensam. Porém, por outro lado, enxergamos que a reação daquilo que alguns chamam de sistema ficou claríssima. O sistema enfrentou o pior momento para si próprio, que foi 2013 e os anos seguintes, mas soube absorver tudo que precisava absorver e sobreviver. Sobreviver com força como sobrevive atualmente. Como disse antes, boa parte daqueles que foram perseguidos pela Lava Jato hoje estão livres e não houve nenhuma modelagem nova da estrutura própria do Estado brasileiro. Brasília continua plácida, dormindo em berço esplêndido e feliz da vida. Então isso precisa ser considerado. Então, em síntese, se tivermos sim algo positivo, é a participação inédita na redemocratização de amplos setores da sociedade que sequer se envolviam com política, e isso gerou uma conscientização maior, o debate político passou a fazer parte do dia a dia. Este é o legado positivo, mas o legado negativo é que, apesar disso tudo, apesar dessa força, nem sempre aquilo que se desejava foi acolhido, implantado e reflete hoje na vida das pessoas. Marcos Paulo dos Reis Quadro, cientista político e pró-reitor de graduação da Estácio BH. Obrigada, viu, professor, pela entrevista. Eu que agradeço, um bom dia para vocês. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.